Boa tarde. Fala boa tarde, gente. Boa tarde. Vem aqui, fala boa tarde. Ah, pensa que a gente trabalha sozinha? Boa tarde, tudo bem? Tem equipe aqui por trás, senão a gente não é ninguém, né, gente? É. E tem a Andréia lá também na recepção. Né, André? A Andréia é mais tímida. Pouco tímida, ela é muito tímida. Vou esperar todo mundo conectar. Enquanto a turma tá recebendo as nossas notificações. Deixa eu melhorar um pouquinho essa câmera aqui. E... Tudo bem, gente? Boa tarde. Hoje é 21 de fevereiro, quinta-feira, então nosso encontro é sempre de quinta, às 5h30, nesse horário, tá bom? Lembrar que vocês também durante a semana podem nos encaminhar sugestões dos temas que a gente vai conversar aqui durante o mês, da semana, tá bom? Lembrar vocês também que quem não conseguir assistir os nossos vídeos ao vivo, eles ficam salvos lá no Facebook, tá? Então quem tá olhando aqui no Insta, às vezes não consegue acompanhar, pode ir lá no Face. Então, no nosso feed de notícias, né, de publicações pelo Facebook, fica lá gravado, tá bom? E aí vocês podem assistir os vídeos antigos desde lá do ano passado, tá bom? Às vezes paciente também que vai passar em consulta, quer saber um pouco da nossa opinião sobre o procedimento, sobre aquilo que você tá buscando, também dá pra assistir um pouco lá antes. Então, assiste lá primeiro, depois já vem consulta mais sabida, né? Já vem com umas dúvidas mais específicas pra gente conversar melhor, aproveitar melhor nosso tempo, tá bom? Oi, Val, tudo bem? A Val tá pedindo pra gente depois fazer um vídeo falando de retoques de cirurgia. Faço, vou anotar aqui a sua sugestão, tá bom? Obrigada. E vamos aqui também pelo Insta, tem alguém comentando alguma coisa. Oi, boa tarde, oi. Então tá bom, deixa eu só conectar aqui também, que aí a gente já começa. Hoje nós vamos falar sobre cirurgia de mama, tá? E falar um pouco, na verdade, sobre como se preparar para essa cirurgia. É uma das cirurgias atualmente mais procuradas, né? Porque a gente consegue, tem uma idade grande de pacientes que procuram, tanto prótese, só prótese com pexia ou redução, que aí vai desde os 18, 19, às vezes antes, né, 14, às vezes a gente até faz redução de mama ou apexia, né, e vai até, né, eu já tenho paciente operada com 84 anos operada de mama, né, então não tem muito limite de idade, claro que ao início a gente orienta não operar tão cedo, ou esperar pelo menos 2 anos depois da menstruação, que aí a gente sabe que aquela mama, por exemplo, que cresceu muito, vai começar a estabilizar o volume, né? Mas geralmente lá a partir dos 16, 18, né? Se for prótese, pelo menos 18, 19 anos, eu acho que vale a pena esperar, tá bom? Oi, Débora, tudo bem? Então tá. Oi, Rony. O Rony, a imagem está top. Ah, obrigada. Ó, marketing falando que tá ok, eu fico feliz. Então, já vamos começar. Quem já quiser, enquanto eu não começo a falar efetivamente, quiser ir bolando alguma pergunta, tá bom? Sobre o nosso tema de hoje, que vai ser sobre cirurgia de mama, fiquem à vontade. Já vão pensando em alguma pergunta, tá? Aí, tá bom. Então vamos lá? Vamos parar de enrolar? Vamos conversar? E assim, né? Aproveitar que tem bastante gente hoje pelo Insta, já tem também mais gente pelo Face, e vocês vão me mandando pergunta também, senão eu fico aqui só falando, só eu falo. E aí, claro que a gente recebeu algumas perguntas, mas é legal vocês participarem. Eu sei que esse horário é difícil às vezes as pessoas conseguirem, né? Porque 5h30 da tarde, às vezes tá saindo do trabalho, tá indo buscar a criança na escola, tem tudo isso, né? Não é um horário às vezes muito prático para assistir ao vivo.
Mas então quem não conseguir assistir ao vivo também pode encaminhar depois, tá bom? Que aí a gente sempre vai lá, dá uma olhadinha no vídeo anterior e tenta responder as perguntas para vocês. Ou às vezes até uma oportunidade numa próxima live, num próximo Papo de Plástica, a gente responder essas dúvidas de vocês, tá? Bom, então por que eu quis falar de como que a gente deve se preparar, né, para uma cirurgia de prótese de mama? Porque às vezes as pessoas chegam com muitas dúvidas, né? E às vezes numa primeira consulta fica muita informação. E às vezes é muita informação e o paciente não consegue entender tudo aquilo que foi falado. Mesmo a gente pontuando devagar, lentamente, cada dúvida, ou às vezes até anotando, né? Então, o que vale a pena a gente se preparar para ver numa consulta e na consulta e já vai pensando sobre isso? Eu acho que primeiro em relação ao desejo, né? Eu acho que o desejo, a vontade de fazer uma cirurgia plástica, ela deve estar muito bem estabelecida. Então, não pode ser uma dúvida fazer o procedimento. Pode ser uma dúvida, claro. O que vai fazer, que tipo de técnica que vai usar, onde vai operar, né? Todas as outras dúvidas que a gente vai conversar. Mas eu acho que a vontade, o desejo, ele já tem que estar estabelecido. E aí você, claro, vai procurar aquele profissional que encaixa com o seu desejo, que teve empatia com você, que você se deu bem, que você teve confiança, né? Pra aí sim, depois você decidir com quem fazer. Mas o fazer, a vontade já tem que estar, acho que, definida para você vir numa consulta, né? Quando que nasce esse desejo? Na verdade, esse desejo nasce dentro de cada um, de acordo com aquele momento de vida que você tá, né? Existe momento ideal para fazer, uma idade ideal para fazer uma cirurgia de colocação de prótese? Ideal é o momento que você está passando, né? Então, se aquilo para você for o melhor momento, a gente deve respeitar. Muitos me perguntam em época do ano, né? Obrigada, gente. Diz trouxe mais perguntas. Qual a melhor época do ano para ser feito? Então, isso já posso responder para vocês que não existe melhor época do ano, tá? Independente se tá calor, se tá frio, se é inverno, verão, o que for a estação do ano, não interfere no pós-cirúrgico. Qual que é a única coisa que pode acontecer? Em dias mais quentes, você vai inchar um pouco mais. Em dias mais frios, você vai doer um pouco mais, né? E a gente não tem no Brasil estações do ano tão estabelecidas, né? Tão definidas. Então, a gente tem dias, nós estamos no verão, né? Dias quentes e dias frios, dias chuvosos. Assim como acontece em julho também, né? Então, não acho que isso não deve ser um impedimento, não deve ser o principal na escolha de quando fazer, tá? Quando fazer, eu acho que exige outras necessidades. Então, pensar, você vai precisar ficar um tempo fora das suas atividades habituais, né? Então, dirigir, a gente fala em torno de 15 a 20 dias, dependendo da recuperação de cada paciente. Tem paciente que recupera mais rápido, às vezes eu consigo liberar com 15. Tem paciente que espera um pouco mais, 20, né? Então, se for uma pessoa que é muito atarefada, leve trás, tem a criançada na escola, vai precisar de alguém para ajudar, ou aí sim vai precisar fazer nas férias das crianças. E nas férias das crianças, as crianças estarão em casa, por exemplo, né? E aí, quem vai cuidar das crianças com você em casa? Então, às vezes, você não vai ter que levar, fazer esse deslocamento, não vai ter que estar dirigindo, mas vai ter que, de qualquer forma, ter alguém com você para te ajudar, porque não vai poder pegar a criança no colo, não vai poder ficar perto de lugar quente, ficar fazendo comida, mexendo muito no fogão, com coisa pesada, né? Então, isso é uma orientação importante, tá? Então, de qualquer maneira, se for nas férias das crianças, se for nas suas férias, vai precisar ter alguém inicialmente te ajudando. Claro que tem muitas coisas que a paciente deve e pode fazer, tá? Não é pra ficar deitada, sem fazer nada, só tocando sininho, falando, me traz tal coisa. Não. Tem que andar, por exemplo, tem que caminhar, não vai poder ficar deitada o tempo todo, porque no pós-cirúrgico a gente tem que lembrar que a gente tem um risco de trombose para qualquer pessoa. Claro que esse risco ele é estratificado. Então, pacientes que são tabagistas, então que fumam, que fazem uso do anticoncepcional, ou que já tiveram algum histórico prévio de trombose, ou pessoal, ou na família, ou que já tiveram abortamentos anteriores por alguma trombose na própria placenta, né? Ou que tem alguma trombofilia já sabidamente, né? Que precisaram tomar, por exemplo, Clexane, que é aquela injeçãozinha que afina o sangue durante a gestação. Então, isso tudo aumenta o risco, tá? Então, se a gente já tem riscos maiores, é que a gente tem que ficar mais atento ainda, né? Mas, independente de tudo isso, existe também aquelas tromboses que podem acontecer mesmo sendo um paciente de risco extremamente baixo, tá? E a gente consegue zerar esse risco?
Não, toda cirurgia tem risco, todo procedimento tem risco, inclusive tirar uma pinta com anestesia local, tá? Então, esse risco, ele pode ser inerente ao procedimento, ele é estratificado, mas eu não consigo zerar esse risco, tá bom? Então, é importante o que a gente faz de medidas preventivas. Caminhar bastante no pós-cirúrgico, uso da meia elástica, que ajuda bastante também. A gente pede para usar pelo menos aí uma semana, 10 dias. Normalmente a gente fala até o paciente voltar a caminhar ao que caminhava antes da cirurgia, tá? A movimentação tem que estar já natural, tá? Tem que estar normal. Tomar muito líquido. A gente sabe que paciente desidratado tem maior risco de trombose. Então, se você, mesmo que esteja inchado, porque é super comum inchar, incha mesmo até o 3º dia, mesmo inchado, o paciente tem que tomar bastante líquido no pós, tá? Então, essas são medidas que são importantíssimas para você ter um pós-cirúrgico bem tranquilo, né? Eu tô apavorando aqui, tô falando de risco, mas é porque a gente precisa falar, tá? O risco, ele é muito baixo, mas ele precisa ser dito porque eu preciso que o paciente entenda que não é só o procedimento cirúrgico. Preciso também do comprometimento de vocês no pós, né? Então, não é só aquele momento que está ali sendo feito a cirurgia. O pós-cirúrgico, eu comento que é 50% da sua recuperação é o que você vai fazer em casa. E 50% foi o que já foi feito, tá? Então, eu preciso que o paciente entenda essas coisas pra gente ter um pós-cirúrgico bem tranquilo, tá bom? Então, qual que é o melhor momento? Acho que é o momento que a pessoa vai conseguir se organizar em relação a isso. Ter alguém para ajudar, ter um momento de repouso. Esse repouso, ele deve ser, como eu comentei já, parcial. Ele não é aquele repouso que você vai ficar deitada, tá? Você tem que caminhar, tem que andar, tem que fazer as suas atividades. Posso pegar um copo d'água, escovar dente? Pode. Tomar banho, normal. Lavar o cabelo, depende. Se você abaixar e for lavar, não for fazer tanta força, não precisar esfregar tanto aquele couro cabeludo, pode. Agora, se for um couro cabeludo já mais oleoso, que precisa de uma certa fricção para ele ficar melhor, mais limpo, aí alguém vai precisar te ajudar, tá? O que a gente orienta é que até 10 dias a gente pode fazer esse movimento de movimentação do braço até a altura do ombro, tá? Após o período de 10 dias que a gente orienta deixar esticar um pouquinho e aí aos poucos, com a ajuda da físio, da drenagem, vai esticando um membro superior mais pra cima, tá? Mas a gente orienta pelo menos uns 10 dias aí, sem até a altura do ombro, tá bom? Então a gente fala que nesses primeiros 10 dias, que é geralmente o período que precisa ter alguém contigo te ajudando. Não precisa ser full time, não precisa ser o tempo todo, mas uma boa parte, né? O banho a pessoa consegue fazer sozinha, exceto no dia que for lavar o cabelo, né? Ou se quiser, tem gente que prefere ir até o salão, lavar no salão, né? E tomar banho sozinha em casa, é uma outra opção, né? E essa questão de alimentação, que é bom ter alguém para ajudar também, tá? Que mais que a gente precisa pensar? Então, acho que o desejo, a época que é melhor para ser feita, e o que eu preciso fazer, né, no pré-cirúrgico. Evitar dietas muito enlouquecidas, muito restritivas, né, porque você vai estar perdendo muita proteína, geralmente, dependendo do tipo de dieta, e vai atrapalhar na cicatrização, né? Então, para ter uma recuperação, eu preciso ter albumina, eu preciso também ter carboidrato, eu preciso ter uma dieta mais balanceada. Então, as dietas muito restritivas a gente pede para suspender, né? Pelo menos aí de 30 dias próximos da cirurgia. E pelo menos 15, 20 dias no pós-cirúrgico também, de preferência 30 dias também, que é o tempo que seu organismo vai estar em catabolismo. Catabolismo é porque está totalmente consumindo tudo que tem para poder cicatrizar, tá? Vai estar consumindo muita coisa, então eu preciso que o paciente oferte muita coisa para o organismo também. Então, vai repor ferro pela alimentação, né? Então, alimentos verdes escuros, carnes vermelhas, né? Que isso vai ajudar a repor. Toda cirurgia sangue, nem que seja um pouquinho, acaba perdendo, então tem que repor depois, tá? Então, a alimentação ela é bem importante, tanto no pré, para a gente não ter já um nível ruim, né? Uma pouca reserva proteica, uma pouca reserva nutricional, para o paciente poder cicatrizar. E no pós também, tá? E cuidados com a pele, né? Então, o paciente não pode ter queimadura na pele para poder operar. Não, eu não vou poder tomar sol depois da cirurgia, eu vou pra praia. E aí chega aqui todo queimado, todo manchado. E aí a gente suspende a cirurgia. Olha que beleza. Então, não pode, né? A pele tem que estar íntegra para poder operar, né?
Parece bobagem a gente falar isso, mas às vezes o paciente não pensa nisso, né? Às vezes chega aqui mesmo com a marca do biquíni mais manchada mesmo. E aí, imagina, no pós, como é que vai ser isso? Vai estar tudo ardendo, vai estar descamando e ainda operado? Então, não é legal. E fora que se no local mesmo da cirurgia tiver queimado, com uma queimadura de 2º grau com bolha, cirurgia suspensa, tá? Então, a gente tem que falar essas coisas que parecem às vezes meio óbvias também. Hidratação. Hidratação dessa pele, por exemplo, para prótese que vai esticar de uma hora para outra, a gente tem que deixar essa pele bem hidratada. Por que a gente fala de hidratação? Porque essa pele vai estirar e será que ela vai aguentar o tanto que essa pele vai estirar? Claro que existe muito da questão genética, né? Então, quando a gente fala em tamanho de prótese, em possibilidade do paciente ter estria ou não. Claro que se você exagerar no tamanho da prótese, mesmo que você não tivesse uma genética para isso, a chance de estourar a estria é maior, né? Então, existe um estudo também em relação a estrias e gravidez. Então, foi notado que a maior chance das pacientes terem estrias durante a gravidez são nas mulheres mais jovens, abaixo de 25 anos. Por quê? Porque nunca esticou essa pele. Essa é uma pele, a gente fala de uma pele virgem, né? É uma pele que sempre foi certinha no lugar. Pacientes, então, que têm gravidez precoce, 16, 17, 18 anos, né? Que tiveram aquele corpo que acabou de ter o estirão, acabou de crescer, acabou de formar a mama e logo em seguida vem essa carga hormonal muito grande. Então, a gente sabe que o risco maior são pacientes mais jovens, tá? Mas eu posso ter também estrias em pacientes mais velhos? Claro, pode ter também, tá? Então, a gente tem que hidratar bastante essa pele. Claro que eu não vou conseguir mudar esse grau genético que cada um carrega, né? Então, às vezes, mesmo colocando uma prótese menor, pode acontecer do paciente ter estria também, né? E tem como eu prever? Não tem, mas tem como a gente tentar dar uma amenizada. Então, quanto mais hidratada tá essa pele, menor esse risco, tá? Então, 30 dias que antecedem a cirurgia, a gente pede para caprichar bastante na hidratação, usar aqueles hidratantes que são mais viscosos, tá? Que são mais tipo pomada, que aí ele é mais grudentinho mesmo, mas ele penetra mais. Então, se ele penetra mais, a chance dele fazer uma hidratação mais profunda é maior, tá? Então, quanto mais grudento, quanto mais pomada, quanto mais para pele extra seca, o hidratante nessa fase, é melhor, tá bom? Evitar aqueles hidratantes que sejam muito fluidos, tá? Que sejam muito fresquinhos, que aí ele não vai ter um poder de hidratação tão profundo, tá? Bom, então, como se preparar para a cirurgia? Então, acho que seria isso que eu teria para falar para vocês. Então, nutrição, hidratação, tanto da pele quanto hidratação também via oral, né? Tá sempre bem hidratado, a hidratação ela vem de dentro para fora, né? Não adianta também você não tomar nada de líquido e querer passar lá um caminhão de hidratante na pele. Vai gastar à toa, precisa hidratar também de dentro para fora. Esses dias veio uma paciente e falou, doutora, não adianta que eu não tomo água. E ficou olhando para mim. Existem coisas que eu não posso fazer por vocês, né? Se o paciente não toma água, comece a tomar, tá bom? Porque você vai precisar disso no pós-cirúrgico. Não gosta? Comece a gostar, porque vai precisar hidratar, principalmente no pós-cirúrgico. Não quer tomar antes, quer correr o risco, quer vir desidratado, não quer usar hidratante, é uma opção, a gente orienta. Mas no pós, não é uma opção, porque você vai aumentar o seu risco de trombose. Quem que vai cuidar dessa trombose depois? A gente, né? Deus me livre e guarde, se for uma trombose grave, vai parar na UTI, tá? Então, eu preciso que o paciente esteja comprometido. Não é o cirurgião que vai conseguir resolver todos os problemas, tá bom? Então, quem não toma água, comece a tomar a lição de casa, já vai tomando esse hábito, tá bom? Põe gelo, põe super gelada, coloca um limãozinho para deixar saborizada, um hortelã, vai dando uma enganadinha na mente, mas vai começando a tomar, tá bom? Que é super importante. A gente tá falando brincando aqui, mas é importante mesmo, tá bom? Então, como se preparar? Então, tomar muito líquido, tentar já ir pensando sobre a cirurgia, né? Hidratar bastante essa pele, nutrição que é super importante, saber que aquele momento você já decidiu por essa cirurgia, que você está pronta psicologicamente para isso. E uma outra coisa que é importante, momentos de conturbação, momentos de grandes mudanças, de insegurança pessoal, não é o melhor momento para fazer uma cirurgia plástica, tá? Porque o nível de cortisol tá alterado e também acaba alterando
no pós-cirúrgico, na cicatrização. Às vezes o paciente não consegue fazer os cuidados necessários, não tem como ir para drenagem, não tem como vir nos retornos, tá muito bagunçado a vida pessoal e fica difícil, né? Claro que o máximo que a gente conseguir ajudar na questão dos retornos, tudo, a gente vai ajudando, mas tem coisa que a gente precisa que tenha um apoio de alguém em casa desse paciente, tá? Então, momentos de muito sofrimento, por exemplo, não são momentos bons, tá? De fazer uma cirurgia plástica. Momentos de alegria, claro, né? Porque aí você vai estar psicologicamente bem, né? E aí isso vai ajudar bastante na recuperação, tá bom? Uma outra coisa que é chato eu falar, mas que eu preciso falar. Momentos de separação também são momentos difíceis, né? Claro que em certos momentos, como esse, por exemplo, de uma separação do casal, a autoestima da mulher fica péssima, né? E às vezes busca na cirurgia plástica uma forma de se fortalecer e de continuar a vida, né? É válido, sim, esse pensamento, mas não deve ser no momento muito agudo, tá? Porque isso precisa ser pensado, precisa ser elaborado. Porque, às vezes, sem querer, a paciente acaba pensando, sem querer, inconsciente, o desejo de fazer uma cirurgia plástica. Sem perceber, ela faz aquilo não por ela, mas pelo outro, achando que o outro vai retornar para casa, vai retomar o casamento por causa de uma cirurgia plástica, tá? Então, é um momento delicado, a gente vê bastante isso aqui no consultório, então é uma coisa que é importante a gente pontuar, tá bom? A cirurgia, ela deve ser pra você, pra sua autoestima, pra você se sentir bem, não faça nada pelo outro. O pós-operatório é seu, se for uma prótese, quem vai carregar é você, pra fazer as manutenções vai ter que ser você, quem vai ter que cuidar depois é você. E isso pode, a pessoa pode se arrepender sim de fazer uma cirurgia plástica, né? Se fizer no momento errado, tá bom? Então isso também é importante você programar, estar bem consigo mesmo e ser um desejo próprio, tá bom? Agora as nossas perguntas. Qual o maior cuidado para fazer a cirurgia? Então acho que todos esses que a gente comentou até agora, né? Tenho vontade de colocar próteses, mas tenho medo de sentir dor depois. Tem alguma preparação para ser mais tranquilo? A dor, ela é individual, então cada paciente tem um limiar, então tem paciente que é mais dolorido, tem paciente que é menos dolorido. As medicações no pós-cirúrgico costumam segurar super bem essa dor, não é uma dor insuportável, é bem tranquilo, é mais na hora que incha um pouquinho, você sente um certo peso, um certo incômodo, mas eu não tenho pacientes que falam, meu Deus do céu, doeu demais, estou super arrependida. Não. Claro que existe também algumas técnicas que fazem com que o paciente tenha um pouco mais de dor. Por exemplo, quando é colocado embaixo do músculo. Aí a dor no pós-cirúrgico ela é maior, tá? Então, se for uma cirurgia por baixo do músculo, sim, ela é mais doloridinha e tem que aumentar a dose de medicação. E preparação para ser mais tranquilo é questão mesmo de tomar as medicações no pós, tá? A cirurgia de mama tem riscos? Tem. Então, daquele risco de trombose que eu já falei, que está muito relacionado com os cuidados pós-cirúrgicos, o risco de abertura de ponto, de juntar algum líquido, de dar um hematoma. Hematoma que a gente fala não é roxinho. Roxinho a gente chama nome científico de equimose, quando fica roxo. Hematoma, quando a gente fala de mama, é quando sangra e a mama que estava igual, mesmo tamanho, uma tá um pouquinho inchada e a outra tá o dobro de inchada. Então, você olha, tá aquela coisa extremamente grande, diferente do que estava no dia anterior. E dor, muita dor. Quando sangra, dói bastante, tá? Então, esse é o maior risco. Por isso que a gente pede pra não fazer força, não pegar peso, não pegar neném no colo, não dirigir, não fazer força com o braço, tá bom? Porque às vezes nessa força, você pode romper um vasinho no pós-cirúrgico e aquilo sangrar numa quantidade grande, aí precisar voltar pro centro cirúrgico, drenar aquele hematoma, e aí vai ficar mais tempo inchado, a recuperação vai dar um passo para trás, tá? É mais por conta desse risco do hematoma. Para estrias que já tenho, pode melhorar após a cirurgia de mama? As estrias que já existem, principalmente no polo superior, então na parte de cima da mama, mais perto do colo, elas, se for, por exemplo, uma prótese que vai esticar essa pele, aquela estria branquinha, ela vai ficar mais visível. Porém, aquele enrugado que tinha da estria não vai ter mais, porque a pele vai estar mais esticadinha, tá? Então, se a sua estria for mais visível pelo enrugado, teoricamente ela vai melhorar. Mas ela vai continuar ali, então o branquinho ele sempre vai estar lá, tá? Agora, pode acontecer de formar umas estrias vermelhas, que são as estrias novas. Então, isso pode acontecer na cirurgia de prótese, mais comumente,
E também pode acontecer nas reduções de mama. Muito mais raro, extremamente raro, mas pode acontecer, tá? E os pacientes que vão fazer, por exemplo, pexia, que vai tirar um excedente de pele, principalmente que aí a gente tira mais na parte inferior, as estrias que estiverem na parte inferior da mama vão acabar saindo, tá? É necessário colocar, agora a gente já vai falar um pouquinho não só dessa preparação, mas mais mesmo de algumas dúvidas da cirurgia. É necessário colocar próteses para ajustar as mamas quando uma é maior do que a outra? Depende, se a paciente tem um volume bom, tem uma diferença de uma mama para outra, mas o volume que ela tem, por exemplo, na menor, é um volume que ela gosta, então a gente vai diminuir uma e mantém o tamanho da outra. Então a gente faz as duas se estarem do mesmo tamanho, e aí se tiver a flacidez associada, retire a quantidade de pele para corrigir a flacidez, tá? Agora, se a paciente tem uma mama pequena e ela quer aumentar, uma mama é maior, a outra é pequena, que é o que acontece muito também. Uma mama não desenvolve, até tem um vídeo anterior nosso mostrando que eu peguei um livro aqui no dia e mostrei pra vocês. Uma mama não desenvolveu e a outra desenvolveu muito. O que você tem que fazer? Aquela mama que não desenvolveu, você vai ter que colocar uma prótese pra ela aumentar. E aquela que desenvolveu muito, você vai precisar diminuir o máximo que você conseguir. E às vezes sim colocar prótese, tá? E aí é uma escolha pessoal, porque existem várias técnicas. Existe a possibilidade de você reduzir o máximo e colocar próteses tamanhos iguais. Existe a possibilidade de você reduzir um pouco e colocar próteses tamanhos diferentes. E existe a possibilidade de você só reduzir, não por prótese na outra, tá? Então, o seu cirurgião, de acordo com a escolha, com o exame físico, com a conversa, vai conseguir chegar na melhor técnica pra você, tá bom? Tem que tirar a mama para ficar igual? Só levantar a ruma? Se for só, por exemplo, pexia, né? Se for só flacidez e o volume que o paciente tem, a paciente gosta, a gente faz muito mastopexia sem prótese, tá? Se o paciente tem um tecido bom, glandular, a gente aperta, tem um tecido que ele é firme, que ele é glandular, que ele é durinho, a glândula da mulher ainda tá ali íntegra, a gente vai usar a própria glândula para reposicionar e fazer como se fosse uma prótesezinha mesmo, tá? Então, não é toda cirurgia de mama que a gente vai colocar prótese, tá bom? Então, só levantar a ruma? Com certeza, né? Então, se a gente precisar tirar o excedente de pele, ou às vezes diminuir um pouco, ou manter o tamanho que a paciente tem, sim. Tem alguma coisa para ajudar a mama a não cair? Alguma coisa para usar? Gente, não pode ficar perdendo peso pós-cirurgia nem ganhando peso. Isso é primordial. Então, a primeira coisa, cirurgia de mama, faça e fique no peso que você fez. Não fica querendo emagrecer 10 quilos depois, nem engordar 10 quilos depois, tá bom? Porque aí esquece o resultado que você ganhou com a cirurgia, dinheiro jogado no lixo. Então, faça a cirurgia de mama quando você tiver no peso que você vai conseguir manter, tá bom? E que seja, de preferência, um peso saudável, tá? Porque mudanças de peso, aquela glândula que tá lá tem gordura em volta. Então, a gordurinha que tá em volta dela vai aumentar e vai diminuir. E vai fazer essa pele esticar, essa pele às vezes não retrair. Então, o principal fator que faz a gente ter recidiva de flacidez é a mudança de peso. E claro, o paciente que não faz os cuidados no pós, né? Não usa o sutiã, fez uma pexia, pôs prótese, acha que pode ficar o tempo todo sem sutiã. Ai, mas eu operei pra não usar sutiã. Não é, isso não vai ser pra sempre, tá? Lembrar que não é a presença da prótese que faz a mama ficar no lugar, é a pele. Quando a paciente é jovem, lá 20 e poucos anos, nunca engravidou, nunca teve filho, a pele nunca esticou, não tem flacidez, a hora que você coloca uma prótese é como se você estivesse enchendo uma bexiguinha pela primeira vez. A hora que você enche a primeira vez, ela fica durinha. Agora, pega uma bexiguinha e vai. Enche e solta, enche e solta, enche e solta, enche e solta. No final, ela tá toda molinha. Com a mama, é por aí, né? Acontece isso também. Então, a pele que tava firme lá atrás não é a pele de hoje, né? Pós-amamentação, pós-ganho e perda de peso ou após uma genética ruim, tá? Então, o que a gente precisa que dê suporte para essa mama? A gente faz um monte de ponto, tira o excesso de pele, dá, né, sutura, mas essa pele que tá lá ainda é uma pelinha mais fina do que era antigamente. Então, ela cede com o tempo, cede. Quanto mais peso deixar em cima dessa pele, mais vai ceder, mais vai voltar a ter flacidez, tá? Então, lembrando, não é a presença de prótese que vai fazer a mama ficar no teto o tempo todo. É a pele que vai segurar
essa mama, essa prótese, ou essa pexia, ou essa redução, tá bom? Então precisa cuidar dessa pele. Então tem pacientes que às vezes a pele é muito fininha que a gente pede pra fazer depois. Faz laser, faz luz pulsada, faz radiofrequência, faz Sculptra, faz o que puder pra melhorar essa pele da mama, tá? Que aí você vai ter uma durabilidade melhor também em relação a ela, tá bom? E sutiã tem que usar, não adianta. E qual sutiã usar? É o seu médico que vai te mostrar o melhor sutiã que você vai usar. De repente eu fiz uma cirurgia que a paciente tinha uma mama super espalhada. E eu fui lá e pus a mama mais concentradinha, juntei, subi, tá redondinho. Aí depois de 30 dias, 40 dias, vai lá e compra um sutiã que achata a minha mama. Ela vai espalhar de novo. Todos aqueles meus pontos que eu fiz pra deixar ela bonitinha, cônica, projetadinha, vai amassar. E aí não vai ficar legal. E aí no pós-cirúrgico, mas eu tenho esse sutiã aqui, eu queria usar esse sutiã. Tudo bem. Então, mostrou pro seu médico? Então, você tá ciente que você vai atrapalhar no resultado do seu pós-cirúrgico, tá bom? Então, isso precisa ser... É por isso que é tão importante o acompanhamento, né? Por exemplo, essa semana veio uma paciente nossa, a gente fez mama e fez uma lipinho. E aí tava com aquele macacão, né? Foi feito um ajuste no macacão dela que tava puxando a mama pra baixo. A mama tava sendo super apertada porque o macacão aqui embaixo tava curto. E ela falou, doutora, eu tô achando esquisito, é isso mesmo? Não, para de usar essa malha. Eu precisei pedir pra ela, olha, não use mais, porque você vai estragar tudo que a gente fez pra subir essa mama, esse macacão tá puxando pra baixo. Então, esse acompanhamento é importante, porque se a gente só faz a cirurgia e nunca mais vê o paciente, você não vai ter oportunidade de dar essas orientações que são então importantes no pós, tá? O sutiã ajuda ou atrapalha? Tem algum modelo que seria o ideal? Então é isso que eu comentei agora. O modelo vai ser o seu cirurgião que vai te apontar aquele melhor modelo de acordo com a técnica que foi usada, tá bom? E o sutiã ajuda ou atrapalha? Depende. Se ele for um sutiã que estiver bem ajustado, ele vai te ajudar muito. Se ele for um sutiã que está completamente contra o que foi feito da cirurgia, ele vai atrapalhar muito, tá? Então a gente precisa conversar junto sobre isso. Eu preciso ver o paciente com a malha, eu preciso ver o paciente com o sutiã no pós, tá bom? Passei 6 minutos, já são 6:06. Eu vou dar uma rodadinha aqui então, pra ver o que a gente tem de perguntas. A Débora, oi doutora, é possível amamentar normalmente após uma mamoplastia redutora? Débora, a gente fala que no geral, 70% das mulheres conseguem amamentar após uma mamoplastia. 30% podem não conseguir, tá? Pelas técnicas utilizadas e pelas fibroses que tem no pós-cirúrgico de cicatrização, tá? Então pode ter alteração, a gente não consegue definir exatamente se vai conseguir ou não. É bem provável que consiga, tá? Porque tem grande parte da glândula que sobrou ali para conseguir produzir o leite. Mas às vezes os ductos podem ter uma fibrosezinha e às vezes produz e não consegue passar. Ou às vezes não produz tanto porque o nenê não tem uma pega muito boa, tá? Então na amamentação tem inúmeros fatores que podem interferir, tá bom? Mas estatisticamente é isso que a gente tem hoje de dados. 30% das mulheres não conseguem amamentar, mas 70% das que fazem mamoplastia conseguem, tá? Val, aí as pacientes já vão com umas perguntas mais específicas e não com um caderno para consulta, lembra? Várias folhinhas, né, Val? Pode trazer folhinha, não tem problema. Uma folha e meia, 2, que seja, é importante, né? Porque pra gente é normal tudo isso, eu falar tudo isso em consulta, mas pro paciente não é, né? Então é muito comum, não tem problema nenhum, pode fazer caderninho de pergunta que a gente vai respondendo, tá? Bom, no Face terminamos, vamos dar uma olhadinha aqui no Insta. A Mi Batista Geismi trouxe aqui que ela perguntou no Insta. Deixa eu ver se tem mais também além dessa. Maria Benjamin perguntou onde fica o consultório. A gente tá em Americana, Maria, do lado de Campinas. Nosso endereço, Rua Peru, 636, perto do antigo Walmart, onde pegou fogo. Na avenida, pertinho da Avenida Brasil, tá? Vamos lá. Mi Batista Andrade, quanto tempo depois da gravidez posso fazer a cirurgia?
Então, geralmente a gente pede um intervalo depois da amamentação, quando suspender a amamentação, de pelo menos 6 meses. Então, de 6 meses a 1 ano depois que parou de amamentar, tá bom? Quanto tempo depois da gravidez posso fazer a cirurgia? Não consegui amamentar minha filha, já não tenho mais leite. Então, se não conseguiu amamentar, pelo menos 6 meses depois de ter dado à luz, tá bom? Tem pacientes que às vezes com 6 meses vem avaliação com a gente e ainda tem um pouco de leite. Então, às vezes a gente pede ainda para esperar um pouquinho mais. Às vezes próximo de 1 ano, tá? A prótese é presa sempre ou tem que... É pra sempre, né? Ou tem que trocar? Camila Paviani. Os fabricantes atuais das próteses falam que as próteses são vitalícias, tá? Mas a gente sabe que vitalício é muito tempo, né? Então, talvez sim tenha que trocar em algum momento da vida, mas a gente não existem trocas programadas, tá bom? As trocas, elas são se houver alguma necessidade. Antigamente, sim, existia a troca a cada 10 anos. Hoje em dia, não. Então, deu 5, deu 10, deu 15, fez exame, tá tudo bem, não teve nenhuma alteração, mantém a mesma prótese. Agora, teve alguma contratura... eu preciso falar de contratura antes de terminar com vocês. Teve alguma contratura, teve alguma infecção, teve algum problema, uma ruptura nessa prótese, aí às vezes precisa, né, fazer a troca, tá bom? Então, se houver alguma necessidade. Antes de eu voltar ali para ver se tem mais perguntas. Em relação à contratura, o que eu queria falar? Essa semana veio uma paciente que fez prótese há 8 anos atrás, mais ou menos. Por um outro motivo, fez com outro colega e veio consulta por outra coisa. E aí, no meio da consulta, ela acabou comentando um pouquinho que a mama estava um pouco diferente, eu examinei, e a mama tinha uma contratura. E ela falou, eu preciso até voltar no meu cirurgião. Eu falei, olha, então volte, porque existe como tratar a contratura, né? Então, se a contratura, o que é isso? A gente tem sempre que a gente coloca um implante, né? O nosso corpo vai lá e faz uma cápsula em volta daquele implante. Seja uma prótese de mama, seja um implante dentário, uma prótese de quadril, por exemplo. Então, sempre que há alguma coisa que não é nosso, o organismo vai lá e faz uma cápsula em volta disso, tá? E aí, na prótese de mama, essa cápsula pode ser mais grossa, tá? E aí, se ela é mais grossa, ela aperta essa prótese e faz uma contração, que a gente chama de contratura capsular, tá? A contratura capsular tem 4 níveis. Nos primeiros 2 níveis, ela é passível de tratamento medicamentoso, por boca, comprimido e fisioterapia, tá? Nos níveis 3 e 4, só cirurgia. Então, se a gente conseguir fazer o diagnóstico inicial, o paciente evita uma cirurgia, né? Então, por isso que é importante os retornos com o cirurgião depois de anos também, né? Então, eu geralmente peço, olha, ou volta comigo anualmente, ou com o seu mastologista, né? Com o seu ginecologista e avalie como é que tá a textura dessa mama. Porque se ela começar a ficar muito dura, é sinal de contratura. E às vezes já tá lá nível 3 e 4, eu falo, ai, doutora, não sabia. Então, gente, saibam que isso existe. Se começar a notar qualquer alteração na sua mama, procure seu cirurgião. Porque tem como evitar uma nova cirurgia. A gente às vezes consegue, com medicação, regredir bastante a contratura, tá bom? Então, só um adendo. Vamos lá. A Camila corrigiu isso pra sempre. Pergunta. Como é a anestesia? A Estela Silveira perguntou. Morro de medo. Estela, é o medo que a maioria dos nossos pacientes tem, né? Na verdade, as pessoas têm medo de dormir e não acordar, né? De morrer. Quem não tem esse medo? Acho que todo mundo, né? E é um medo, sim. Pode acontecer? Muito raramente, né? Graças a Deus. Por isso que existem todos os exames pré-cirúrgicos, avaliação com anestesista, né? É feito um trabalho bem minucioso para você ter o menor risco possível, tá? A gente tem também, dá uma olhadinha lá no nosso Face falando sobre todos os tipos de anestesia. A doutora Helena esteve com a gente falando, ela é anestesiologista. No final de dezembro ela esteve com a gente e falou muito bem de todos os tipos de anestesia. Então, o tipo de anestesia pode ser escolhido pelo cirurgião junto com o anestesista, né? E junto com o paciente também, pra gente buscar a melhor solução para cada um, tá? Então, não existe só um tipo único de anestesia para esse tipo de cirurgia. Então, é uma decisão conjunta, tá? A Dani Francischetti tá perguntando, tudo bem, Dani? E o que causa a contratura? É uma resposta individual de cada paciente àquele implante. Então, todo mundo faz uma cápsula.
mas nem todo mundo faz essa cápsula ficar grossa ao longo do tempo, tá? Então, normalmente fica fininha e segue a vida com essa cápsulazinha. Em torno de 6% dos pacientes ao longo de 10 anos tem o risco de fazer contratura, tá? Então, as contraturas também são geralmente mais tardias. Muito raramente a gente tem contratura logo no pós-cirúrgico. Às vezes aparece lá 8, 10, 15, 20 anos depois da cirurgia, tá bom? Então, é essa sensação. No começo fica com um pouco de dor, depois essa dor vai dando lugar para uma alteração da textura e depois vai ficando bem dura essa mama, que aí a cápsula já tá muito grossa e aí muda, inclusive, o formato da prótese. Se a prótese tava lá redondinha, a cápsula vai apertando e a mama muda, tá? De formato. E aí, nesses casos mais avançados da contratura, já é indicação cirúrgica, tá bom? Gente, 6h15 já, falei demais. Queria agradecer, como sempre, a presença de vocês. Brigadíssimo pelas perguntas. Mandem também sugestões pra gente durante a semana, pra gente estar sempre falando coisas que vocês querem ouvir, tá bom? Obrigada, boa semana, até mais!